o início de período de estudos. Hoje vamos estudar o capítulo 8, Guerra Fria, o Mundo Dividido. Na imagem você pode ver aí uma multidão, né, aglomerada ali, ativistas protestantes que protestam contra a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, então, era uma participação do governo dos Estados Unidos, né, interferindo aí em locais, em pontos ali de territórios na Ásia. Então aqui você tem uma série de manifestantes, inclusive artistas, intelectuais, que protestavam contra essa intervenção americana em outros territórios. Então você tem esse intervencionismo, né, também chamado de imperialismo dessas potências europeias, Estados Unidos e até mesmo o Japão, intervenção em outros países. Então esse é o cenário da chamada Guerra Fria, também chamado de bipolaridade, ou seja, a existência de dois polos de poder, um polo capitalista liderado pelos Estados Unidos e um outro polo socialista ou comunista liderado pela antiga URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então esse era o cenário, essa divisão ideológica e conflitos em vários territórios aí disputados por essas potências. Esse é o cenário da chamada Guerra Fria. Então você tem aí os países socialistas, países que tinham aí à frente a liderança da Rússia, você tinha Cuba, China e países do leste europeu. E os países capitalistas, Estados Unidos, França, Inglaterra, liderança dos Estados Unidos. Então você tem aí a disputa ideológica, a disputa por mercado consumidor, disputa por território, né, em todo o globo terrestre, por essas potências. Então, essa corrida bélica, corrida armamentista, tentativa de domínio de tecnologia bélica por essas potências, corrida espacial, são temas, é o cenário da chamada Guerra Fria. Então nós temos aqui o item 1, o mundo dividido em blocos, né? Os países, para se fortalecer, se uniu em blocos. Você acompanha na página 135. Então esses países, para se tornarem mais hegemônicos, para se fortalecerem, eles vão se unir em blocos, geralmente blocos econômicos. E aí você tem os Estados Unidos articulando uma série de políticas, né? A doutrina Truman, conjunto de medidas com o objetivo de restringir a influência soviética no mundo. Aí você tem também o Plano Marshall, né, que foi a tentativa de reconstrução e recuperação econômica da Europa após Segunda Guerra. Então todo esse cenário aqui geopolítico, ele vai se formar no mundo após a Segunda Guerra Mundial, após 1945. Então você tem essa articulação dos Estados Unidos, que havia se enriquecido, né? Os Estados Unidos que havia organizado sua economia, então obtido ali uma riqueza muito grande. Então os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para os países europeus se reerguerem, né? Plano Marshall, justamente para tentar impedir o crescimento ali do chamado comunismo, socialismo em países europeus, principalmente porque já havia, né, movimentos e regimes socialistas na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria, na Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental. Então, tentativa de barrar esse movimento pelos Estados Unidos. É sempre importante você ficar atento aqui à linha do tempo, quais acontecimentos são marcantes, são relevantes desse período. Você tem 1949, criação da OTAN. A OTAN, que é a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, né? Significado dessa sigla. Aí você tem em 1950 a Guerra
da Coreia, Península Coreana, que vai ser dividida em duas, em função dessa guerra, uma sob influência dos países comunistas e uma outra sob influência dos partidos capitalistas dos Estados Unidos. Aí você tem, em 1955, o Pacto de Varsóvia, entendeu? O Pacto de Varsóvia, que era um bloco militar liderado pela Rússia e seus aliados. Varsóvia é uma cidade, né? Onde se organizou esse bloco militar. Então você vê que esses países vão se organizar em blocos, né? Em blocos para tentar se fortalecer. Então você tem o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, né? Aí você tem também a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que eu falei agora há pouco, a OTAN. Aí você tem dos Estados Unidos e dos países capitalistas. Aí você tem o Pacto de Varsóvia, que é um outro bloco militar, liderado pela Rússia e seus aliados. Então você tem aí configuração da Guerra Fria. Voltando aqui para a linha do tempo, você tem então coexistência pacífica entre Estados Unidos e o RSS. Aí você tem 1961, a construção do Muro de Berlim. Aí você tem 1962, crise dos mísseis, né? Quando a Rússia tenta instalar mísseis em Cuba, entendeu? Aí vai ter essa quase conflito atômico entre as duas potências. Aí você tem a Primavera de Praga, em 1968, um movimento ali político que vai ocorrer no leste europeu, na Polônia, na Tchecoslováquia e outros países que vão tentar ficar livre da hegemonia política, ideológica da chamada URSS. Então, vejam que são muitos fatores, vejam que são muitos temas. É um assunto que tem uma certa complexidade, requer muita leitura, né, da parte de você, estudante. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui na página 136 alguns acontecimentos. A Revolução Chinesa, né, a Revolução dos Boxers, que é um primeiro passo, o primeiro acontecimento aí na China, né? A China, que era um país agrário, um país com milhares de miseráveis, pessoas passando fome. Então você vai ter a criação do Partido Nacional do Povo, Kuomintang. E aí você tem a criação do Partido Comunista Chinês, o PCC, e a liderança aí de vários líderes chineses, né? E aí você vai ter a série de lutas, uma guerra civil chinesa, né? Chineses aí lutando, e vai ter a formação, então, do regime comunista chinês, o estado Manchukuo. Então você tem Chiang Kai-shek, é um dos líderes dessa revolução chinesa, né? Vai chegar ao poder Chiang Kai-shek. Então você tem, em contrapartida, você tem aí Mao Tse-tung, né? Que aparece aqui na foto, e a sua longa marcha, né? Mao Tse-tung, que vai liderar um exército popular e vai finalmente, então, dominar o território chinês e colocar em curso aí a Revolução Chinesa e depois disso também a sua Revolução Cultural Chinesa. A China, você tem aqui no mapa, né? A China como alvo japonês e a longa marcha, então havia também conflitos ali entre chineses e japoneses, disputa por algumas regiões ali no Pacífico, territórios ali no Pacífico. E você tem então a criação da República Popular Chinesa sob liderança de Mao Tse-tung, e você tem a China nacionalista sob liderança de Chiang Kai-shek. Então você vê a divisão ali do território chinês em duas repúblicas, uma socialista e outra mais nacionalista, ok? Esse é o cenário da Guerra Fria no Oriente, em particular no território chinês e próximos do Japão. Então, vamos parar por aqui para não ficar uma aula muito extensa. Na próxima aula, conflitos no Oriente.